do Pão da Vida, mais uma vez com você. E hoje eu quero chamar a pastora Marta. Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço pelo convite de estar aqui participando do podcast. Estou muito me sentindo honrada mesmo pelo pastor, pela pastora, por ter me dado essa oportunidade de estar podendo trazer um testemunho meu aqui. Realmente é um testemunho impactante e forte que aconteceu comigo durante a pandemia, né, a Covid. E é com orgulho e honra, pela primeira vez, eu estar tendo essa oportunidade, né, na rede social, para estar aqui contando esse testemunho forte. Amém, glória a Deus. Seja bem-vindo, minha irmã. Tá? A gente queria saber a respeito. Você sempre foi evangélica? Não, eu nunca Conta um fui. pouco para nós. Sim, não. Eu não cresci num berço evangélico, tá? Antigamente, a minha família toda, desde a geração da minha avó, que é a mãe da minha mãe, eles eram espíritas. Eu lembro quando eu era criança, ela até levava eu em centros, né, espíritas de Umbanda, enfim. Porém, eu sentia desde pequenininha que ali não era para mim. Porém, como eu não conhecia outras religiões, não conhecia Jesus, então aquilo ali para mim era normal. Mas era algo assim que trazia um mal-estar dentro de mim. Eu sabia que ali não era algo bom. E com a minha infância, a minha adolescência, eu ainda continuei não conhecendo Jesus. Eu conhecia outras religiões, conheci o catolicismo, conheci o candomblé, conheci a Umbanda, enfim, conhecemos tantas outras religiões, até que aos meus 23 anos começou a minha vida com o Senhor, né, com Cristo, que eu comecei a conhecer Jesus. Então não foi assim de uma hora para outra. Aos 20, mais ou menos 23 anos, eu tive um convite de conhecer uma igreja que é até muito conhecida hoje, né, aqui no Brasil. Ela tem vários trabalhos missionários, uma igreja de nome, e comecei a frequentar essa igreja, mas até então ainda eu não tinha tido uma conversão verdadeira, pastor. Eu fui ter uma conversão verdadeiramente tem uns 8 anos. Você estava nos contando que quando você passou por esse processo do Covid, você estava grávida? Como foi? Conta um pouquinho pra gente. Sim, eu estava gestante de 36 semanas. Quando aconteceu de eu ser diagnosticada com o vírus, o coronavírus. Como foi com a criança? Deu alguma alteração na criança também ou não? Então, a história minha, a trajetória minha, nessa fase, né, difícil que o Brasil se encontrou na época da Covid, eu já tinha tido a minha conversão, tá? Graças a Deus. Tive a conversão em Cristo Jesus e foi aonde Deus ele pôde operar sobre a minha vida. Quando estava aquele tempo todo fechando comércio, fechando escolas, fechando templos, né? Enfim, colocando todo mundo dentro de casa. Eu estava grávida de 8 meses, gestante, e todo mundo sabe que nessa fase gestacional a mulher ela fica frágil, debilitada, ela fica vulnerável. E eu estava nessa situação. E eu com o barrigão enorme, viu, pastora? Eu fazia obra missionária. Eu estava levando mantimentos, pães, suco para as pessoas em situação de rua, eu com barrigão. E no decorrer eu fui diagnosticada com a doença. Eu corria para um lado, corria para o outro. E nenhum hospital queria me aceitar. E na época eu estava casada, o pai do meu filho levou eu para várias instituições médicas, mas devido a eles ver o meu quadro de gestação, eles não queriam aceitar eu dentro do hospital, com medo de eu poder antecipar ainda mais, né, a doença. Enfim, só que eles não diagnosticavam nada. Eles falavam que estava tudo bem, que estava tudo maravilhoso, mas eu sabia que lá no fundo não estava. E foi a partir desse momento que eu comecei a ter uma experiência muito grande com o Senhor.
Eu relembro quando eu estava gestante, o Espírito Santo ele veio até mim e falou para mim, filha, essa doença não é para a morte. E eu senti aquela sensação, sabe? Que eu ia passar por um estreito muito grande mesmo, uma experiência profunda com o Senhor. E eu lembro que eu chegava em alguns líderes, né, religiosos, meus pastores, até mesmo no meu cônjuge na época, e eu falava para ele, olha, fulano, eu vou passar por um vale da sombra da morte. Se Deus não me levar embora, eu vou passar pelo vale. Enfim, e foi realmente o que aconteceu comigo. Eu tive essa experiência. Hoje, assim, respondendo a pergunta da pastora, a criança está ótima, mas na época ela também ficou entubada 10 dias. O filho, ele precisou ficar entubado, com problemas também respiratórios devido ao quadro clínico, e graças a Deus ele está hoje aqui com 2 anos já de idade, tá, pastora? Ai, glória a Deus, não? Glória a Deus. Você teve o neném primeiro? Você teve, tipo, o seu Covid já? Na gestação? Na gestação. Sim, foi na gestação. Eu peguei o vírus na gestação. Eu fiquei com 75% do meu pulmão com secreção. Passei no hospital municipal, fui para o hospital de Nova Odessa, fui para o hospital de Santa Bárbara e nenhum queria me atender devido ao histórico gestacional meu. E estava bem naquele ar do alvoroço, que ninguém estava mais entrando nos hospitais. Não tinha como pegar ninguém e colocar lá dentro para fazer internação. Foi quando eu fui para o hospital. Eu estava gestante de 8 meses com febre de 39 graus. Não tinha realmente mais o que fazer. Aí o meu cônjuge na época, ele ligou para a mãe dele, que é da cidade de Campinas. Automaticamente ela veio até aqui na cidade de Americana para vir me dar assistência. Me levaram para o CAISM, que é o Hospital da Mulher. Enfim, chegou lá, eu só me lembro, pastor, que eu estava muito mal. Eu estava já delirando devido à febre. Eu não conseguia nem ficar de pé mais, eu sentia muito cansaço. Eu dava um passo à minha frente, eu já cansava. Eu não tinha mais paladar, eu não aguentava mais nem o meu corpo, de tão fraco que o meu pulmão estava. E quando eu cheguei lá, eles viram que eu estava gestante, tiraram o raio-x do meu pulmão. A partir do momento que eles tiraram o raio-x do meu pulmão, eu não vi mais nada. Mais nada. Que a mulher só falou para mim assim, nós vamos fazer uma cesárea de urgência em você. Só. E tudo que eu for relatar agora, eu fui ouvir da minha família depois que eu acordei de um coma, viu, pastora? De quase 1 mês em coma. E nesse 1 mês foi onde eu tive uma experiência grandiosa com o Senhor. Você disse que o seu filho ficou 10 dias entubado também. Isso. 10 dias entubado devido ao quadro gestacional que eu me encontrava, crônico, com a doença. Então, eu tive eclâmpsia. No ato do parto, eles fizeram uma cesariana e no ato da cesárea eu tive uma eclâmpsia. Eu comecei a convulsionar na hora do parto. Em algum momento desses, o médico te deu esperança ou desânimo? Profissional, eles passam segurança, né, para nós, que está tudo bem, que está tudo ótimo, para nós não ficarmos nervosos. Então, no ato que eu entrei no hospital, eles falaram que ia ficar tudo bem, que eu precisava fazer essa cesariana urgente. Até então, quando eles estavam com o raio-x na mão, eles já sabiam que o meu pulmão estava com 75% comprometido já com a doença. Então, automaticamente, me entubaram e eu entrei em coma. Não tinha mais, assim, o que fazer. O que eu for relatar agora para vocês foi todo sobrenatural que eu vivi. Depois que eu acordei, que a minha família veio relatar o que aconteceu depois que eu entrei em coma. Tive uma dúvida. Eu já vi falar que pessoas quando estão em coma, ela ouve o que as pessoas estão falando ou não? Eu vou contar, pastora, da experiência que eu tive lá no hospital. Quando eu entrei no processo de coma, que eu fiquei em coma,
eu via eu no leito do hospital e eu também ouvia tudo que os médicos falavam, desde medicação, desde eles regularizar os aparelhos, desde eles averiguar a minha pressão, eles ficarem me monitorando, até o diagnóstico do quadro que eu estava ali no momento. Então, essa experiência que eu tive, eu ouvia. Nesse leito de coma que eu passei, eu ouvia tudo que eles relatavam. Tudo. Desde que o meu quadro tinha piorado, desde que eu estava melhorando ou que eu não estava avançando, até mesmo quando foi diagnosticado que o meu pulmão não funcionava mais. Só funcionava à base dos aparelhos. E o meu cérebro também, devido a eclâmpsia, devido à pressão muito alta e todo o quadro clínico meu de saúde, deu lesão cerebral. Então eu escutava eles falando, até quando eles falaram, olha, ela não passa hoje da meia-noite. Eu não sei em certo determinado tempo que eles me falaram isso, mas eu ouvi que eu tinha sido diagnosticada já com morte cerebral, que eu estava apenas com o aparelho ali, não tinha, na verdade, era lesão cerebral, tinha lesionado o meu cérebro devido à pressão muito alta. Então eles falaram que o meu quadro era irreversível, e mesmo se tivesse solução, eles comunicaram à minha família que eu não iria andar e nem falar mais, eu ia ficar totalmente dependente de uma cadeira de roda. Meu Deus, que livramento. Sabe por que eu dou graças a Deus? Porque a última palavra é Ela do vem do Senhor. Senhor. Quantas palavras negativas a gente já ouviu, mas Deus mudou todo o trajeto. Mudou tudo. Você estava falando disso aí, eu lembrei, uma vez eu estava internado também. Ela escutou, mandou chamar todos os meus filhos. Ela chamou meus filhos, sem eu saber. Eu estava no corredor, na maca. O médico falou, daqui a alguns minutos, já ele vai apagar, você vai morrer rapidinho. Ela chamou meus filhos entrou, tudo, bonitinho. E eu estava dando risada lá no corredor, passava alguém que eu conhecia, eu conversava e dava risada. Eu disse, mas como meu Deus, vai morrer? Assim, daqui a pouco ele morre. E eu estou aqui, para a honra e a glória do Senhor, fazendo uma obra, falando da palavra que Deus sara, que Deus cura e que Deus leva para o céu da vida eterna. Né? Aleluia, glória a Deus. O que acontece hoje, pastor, é a incredulidade do povo. O problema do povo é eles decretar algo sobre a vida de alguém, né? E aqui, como na vida do Senhor e na minha, foi decretado sim, um decreto de morte. Mas o Espírito Santo de Deus provou e mostrou para todos que a última palavra não vem dos médicos, nem do advogado, mas vem do Senhor, o Senhor dos exércitos, nosso Deus. E ele decretava ali naquele ato de experiência que eu tive. Eu fico muito emocionada de poder relembrar o momento e a experiência que eu tive com o meu Senhor. Eu falo muito para as pessoas falam, eu quero ver a glória, eu quero ver milagre, eu quero ver tua face. Irmão, você está preparado para ver a face do Senhor? Porque todos aqueles que tocaram e viram Jesus estavam numa enfermidade, estava no momento de dor, estava no momento de perseguição. Você está preparado? Porque a glória de Deus ela só se manifesta no momento do impossível. E eu tenho essa experiência muito grande comigo, que quando eu estava em coma, no leito do hospital, sem pai, sem mãe, sem ninguém, sem família, ninguém entrava, era só eu e Deus. Imagina o desespero, Deus permitindo eu ver a glória dele, eu ver o mundo espiritual. Não era o céu, era um campo com mato verde. Quando eu pisava nesse mato, subia um monte de luz, brilhava como se fosse vários vagalumes. Eu olhava lá no fundo daquele campo como se fosse a linha do mar, mas não era o mar, era o vale da sombra da morte. Vocês lembram no início que eu falei que o Espírito Santo já tinha me comunicado que ia acontecer algo comigo e eu não sabia deduzir aquilo? Eu ainda gesticulei e falei, se eu não descer a sepultura, é um vale que eu vou passar, é o vale da sombra da morte. E quando eu estava naquele mundo espiritual, tendo aquela experiência com o Senhor, que eu estava em coma, eu não estava nem morta e nem
viva, mas eu estava ali tendo uma experiência que eu mesma um dia pedi para Deus através das minhas orações. E eu via Jesus falando comigo, falando que ele era o dono da vida, ele era os médicos dos médicos, que ele ia provar para todo mundo dentro daquele hospital que ele era Deus que tirava e dava a vida. Eu fui privilegiada por ainda estar aqui, né, de poder continuar com a minha família, de continuar uma missão que para mim ainda não teve fim. Talvez aquelas pessoas que desceram à sepultura naquela época, foi a missão deles estar ali e partir para um outro lugar, para uma outra trajetória de vida. Seja ela boa ou seja ela mal, como o Senhor ele diz na palavra da Bíblia dele. E eu tive essa experiência, como muitos profetas teve na Bíblia. E sabe qual a parte que mais me toca? Da ressurreição de Lázaro. Que quando Lázaro ele já estava em podrificação, que Deus pediu para retirar aquela pedra, e Marta e Maria falou que já não tinha mais jeito, que ele estava em estado de podrificação. Foi quase comigo. Eu já estava ali podrificando em cima da cama. Irmãos, foi uma experiência, pastor, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que realmente eu vi a glória do Senhor ali. Aleluia. Foi muito forte. Na verdade, irmãos, eu já estava morta, já tinha decretado, não tem mais jeito. O cérebro dela acabou de lesionar, o pulmão dela acabou de parar. Avisa a família que da meia-noite ela não passa. Isso eu escutava. E depois que eu acordei do coma, a minha família disse que o hospital ligou para ela: olha, sua filha acabou de entrar em óbito. Vocês têm funeral? Então, na verdade, eu morri. Eu morri. Da morte para a vida. Isso, da morte para a vida. Irmãos, e essa experiência é para poucos. Quantas passagens nós temos na Bíblia que ressuscitou? E na verdade eu não morri, eu apenas adormeci. Que era assim que Jesus falava: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Aquela menina de 12 anos, ela não está morta, ela dorme. Todos que falaram para Jesus que estava morto, o que Jesus falava? Não, meu servo não morreu, meu servo dorme. Então eu estava ali dormindo, tendo essa experiência com meu pai. Porque a Bíblia fala que quando realmente nós morremos e somos condenados, nós não conseguimos passar de lá para cá e nem de lá para cá. Que é uma barreira, que um imenso, profundo, que separa entre a vida e a morte. Então eu não morri, eu adormeci e o Senhor foi lá me despertar. Porque quem é filho de Deus, irmão, não morre. Não morre, apenas dorme, passa pelo processo. E aqueles que estão dormindo até hoje, naquele grande dia, a trombeta vai soar. E o Senhor vai acordar e vai ter essa experiência que eu tive. E vai saber que o Senhor é o dono da vida, é Ele que cura. Irmãos, e quando eu estava no leito do hospital, na experiência ali, eu vendo eles falar: não tem mais jeito, pode avisar a família que ela já está morta. Eu comecei a gesticular com Deus: mas Senhor, o Senhor está falando aqui para mim que eu estou viva, que eu não vou morrer, como assim? O Senhor está mandando eu profetizar. Olha eles desligando o aparelho, olha eles me desentubando, olha eles querendo colocar eu naquela caixa de ferro, olha o meu corpo morto, Senhor. E o Senhor falava: apenas profetiza. Apenas profetiza que eu sou o Senhor, o teu Deus. É eu que dou a última palavra. Apenas profetiza. Irmãos, na hora que eu vi que eles estavam desligando os aparelhos e querendo me desentubar, eu repreendo em nome de Jesus o espírito da morte. E quando aquele vale da sombra da morte, eu olhava para aquele lugar, saiu uma bola preta em forma de Covid, que vinha na minha direção em alta velocidade, mas vinha muito rápido. E quando chegava mais ou menos 2 dedos para tocar no meu corpo, irmãos, aquela bola, pum, explodia e saía aquela fumaça negra espalhada para tudo quanto é lugar naquele campo. E de repente, como a dores do parto de uma mulher, vinha outra, e eu ergui a minha mão, pastor, com a autoridade que o Senhor tinha me dado ali naquele campo.
de guerra contra o mal. Eu profetizava. E enquanto eles estavam me desentubando e tirando os aparelhos de mim, me colocando num caixote de ferro, eu estava no sobrenatural. Eu estou me arrepiando inteirinha, pastora, relembrando o meu caso. Eu começava a profetizar, e quando eles me jogaram no caixão e me deixaram lá, num caixão de ferro, e eu falava assim, Senhor, eu não aguento mais, eu estou cansada já de profetizar e guerrear, eu cansei, no espírito eu cansei. De repente, apareceu mais 2 homens de branco, mas eu não via eles, a face deles. Era o Pai, o Filho e o Espírito Santo para mim. Não existe outro. Aí uma voz ordenava e falava, leva ela para trás dos médicos. Esses homens pegavam um no meu braço, esses anjos, outro no outro, e eles com tanta força me levavam e falavam, respira. Na hora que eu respirava, pastora, aquele vento impetuoso batia na minha testa, batia na minha nuca, um vento no sobrenatural, numa outra dimensão que eu me encontrava, e começava a pressionar a minha cabeça, e era onde eu comecei a sentir um fôlego de vida, eu comecei a sentir aquele prazer gostoso de viver. Pastor, na hora que eles... eu acordei bem no chão. É isso que me perguntar. Eu acordei dentro do caixote de ferro. Eles não estavam preparando meu corpo para mandar embora, que já tinha morrido. Então, eu acordei. Então você já estava no necrotério? Não, necrotério não. Porque eles são assim, ó, eles ali já estavam fazendo como? A pessoa morria, jogava um pano e saía com a pessoa. Ou eles pegavam, colocavam a pessoa na caixa, que nem fez comigo, e deixava num canto para levar para lá. Porque era muito morto. Você sabe por que Deus não é risada? Eu lembrei, né, de ter uma colega que Deus ressuscitou ela também. É uma experiência. E ela estava no hospital, ela foi colocada numa pedra. Olha lá. E aí naquele dia, uma colega dela começou a trabalhar no hospital, foi na limpeza. E aquele dia a colega dela estava limpando ela, e limpando lá o necrotério, né? E essa mulher começou a mexer os pés. E essa que limpava saiu correndo. Saiu correndo, desesperada. Até hoje. Gente, e essa não é uma só que eu sei, não. Eu sei de outras também. Marta, fala pra mim. Oh, Jesus. Missionária Marta, fala pra mim. E você relembra como foi? Quem foi que te viu primeiro? Como foi a reação? Sim, eu tenho essa imagem na minha cabeça. Na hora que eles me acordaram, não, na hora que eu acordei, eu só escutei assim, ela tá viva, entubando, eu viva de novo, pastor, vai dar problema pro nosso setor, meu Deus, vai dar problema no prontuário, nossa, essa mulher tá viva, entuba ela. Com isso eu meio um pé na cova e um pé no mundo, né? Um pé na vida e um pé na morte, e eu não entendia nada, porque é aquela loucura, né? O espírito e a carne, que é a terra. Então eu tava, meu Deus, imagina a loucura, eu não sabia nada que estava acontecendo. Eu não falava, eu não mexia a perna, eu não mexia o braço, eu só abri os olhos, eles viram que me entubaram, eu viva, entubaram de novo, me amarraram na cama, eu fiquei igual cruz assim, ó, com os pés amarrados, porque logo em seguida que eu acordei, eu comecei a dar de novo convulsão. Eu convulsionava, então na hora que eu convulsionava, Deus elevava minha alma de novo, na onde Ele estava, era onde eu tive essa experiência com o Senhor, né? E Deus, Ele mostrava a minha família, Ele mostrava os meus filhos, e Ele mostrava o sobrenatural ali, o que Ele queria, aquela experiência que eu tivesse com Ele. De repente, Ele sumiu, e eu não fui mais elevada em espírito. Não fui mais levada em espírito. Aí eu já tinha tido já ficava amarrada na cama, e eu fiquei ali, permaneci ali mais 2 meses,
porque foi um mês de experiência de coma e mais um mês de recuperação. Só que eu não mexia nem braço, nem perna, só os olhos. E quando eu estava entubada, pastor, a pior experiência que eu tive, a mais assustadora, eu nunca achei que eu iria passar por isso. Nunca mesmo. E existem, viu? O sobrenatural existem. Quem é crente que não vive o espiritual, ele ainda não sabe o que é estar ali perto de Jesus e agora a parte de estar perto de Satanás. Porque quando eles me amarraram na cama, que eu abri meus olhos, eu não falava, entubada. Como você vai pedir ajuda? Não tem como. Você tinha que aceitar aquela situação ali e esperar. Passou uns dias, eu olhando para o relógio, perto da meia-noite, já era tarde, eu fiquei ali olhando para a parede, porque não tinha para o que fazer. Ficava ali, com as mãos em cruz, amarrada. De repente um trono desceu, um trono de carmuça vermelho, as bordas de ouro, e de repente um homem de terno. E eu já vi a face dele, ele era branco, do queixo fino, aparentava um homem assim de poder, sabe, um executivo. E ele começou a me acusar. Ele fazia assim, pastor Camão: você acha que você tem direito a viver? E a hora que ele fazia assim com o dedo, aparecia os pecados que eu cometi antes de conhecer Jesus, a bebedeira, o cigarro, as más influências, as rodas dos escarnecedores. Começou a me acusar que eu não era digna de estar viva ali. E ele batendo de frente com Jesus. Foi aonde Jesus entrou e colocou Satanás para sair em retirada. E ele falou que eu era dele, que eu era de Jesus, que ninguém tocava em mim. E a hora que eu estava naquela situação de vulnerabilidade, Jesus, ele guerreou ali naquele lugar para mim. Mas foi muito assustador quando eu vi aquele homem me acusando. Aquela situação, o espírito acusador me acusando, me condenando. E eu comecei a convulsionar de novo. Eu convulsionei umas 200 vezes. Toda vez que eu tinha a experiência, eu convulsionava. Eu convulsionava. E o mais forte, impactante, irmãos, foi o seguinte: nesse período que eu fiquei ali amarrada na cama, eram os médicos que cuidavam de mim. Mas tinha um médico diferente que chegava ali, eu me acalmava. Automaticamente, era o enfermeiro, ele entrava, os aparelhos meus ficavam intactos. Pressão que estava alta, baixava. Algum problema que eu estava nas aparelhagens diminuía. E então, toda vez que aquele homem estava ali, eu sentia algo muito poderoso que vinha dele. E eu lembro o nome dele, ele chamava Lincoln. E esse homem, ele vinha todo dia às 7 horas da noite cuidar de mim. Todos os dias, 7 horas da noite, ele estava lá. Ele monitorava os aparelhos. Eu estava com muita dor, eu estava entubada, eu não podia falar. E os médicos entravam, e eu com as mãos amarradas, eu começava a bater o dedinho. Eu batia o dedo na cama, e eles sabiam que eu queria falar algo. Mas eles nem se importavam, eles não estavam nem aí. Mas esse enfermeiro entrava, eu batia o dedo, ele me respondia. Você acredita, pastora? Eu bati o dedinho. Você tá com dor? Eu bati o dedinho, sim. Eu vou colocar a mão nos lugares e aonde você tiver com a dor, então você dá sinal para mim. Aí ele começava a pôr a mão aqui, colocava na barriga, colocava. Aí ele colocou aqui no útero. A hora que ele colocou no útero, eu bati o dedinho. Aqui tá doendo? Aí ele começou, eu já sei o que é. Foi lá, soltou a sonda, tava estourando já de tanto líquido, urina, né? Ele soltou, na hora que ele soltou, aquilo foi tudo embora. Aí ele começou a falar comigo.
falou assim, eu vou estar aqui todos os dias cuidando de você, não fica nervosa, fique em paz, eu sei que você é uma mulher de fé, eu sei que você é cristã, olha, desse jeito, continua orando em pensamento como você está fazendo. Nossa, e trazia uma paz para mim, pastora, uma paz, mas era ele sair, eu já começava a ficar agitada, porque já vinha outros médicos, e vinha um médico que tinha um garfo no braço, sabe, e eu sabia que aquele homem era mau, e quando ele vinha, ele injetava um monte de remédios em mim, e eu ficava alterada, e quando eles injetavam aqueles remédios em mim, eu não sabia o nome daquilo, eu começava a convulsionar. Aí eu já ficava assim, meu Deus, de novo, eu vou convulsionar de novo, eles aplicando, eu tava dando alergia do remédio. Mas eu tava, alguma coisa acontecia quando eles aplicavam esse remédio em mim. Enfim, até que chegou um quadro de recuperação, eu fui orando em pensamento, para Deus me curar de verdade. E eu falava, Senhor, eu vi o Senhor, eu vi os teus anjos que me curaram, que me ajudaram, eu vi o Senhor ali cuidando de mim, me tira esse aparelho da minha boca. Aí o Lincoln entrou. Quando esse homem entrou, o Lincoln, ele retirou, só que antes da retirada do aparelho, eles tentaram injetar uma injeção em mim, porque mesmo que eu tinha acordado do coma, eu estava com um quadro clínico muito grave ainda e eu estava passando Covid para os funcionários que entravam lá. E toda vez que eles jogavam os remédios dentro da sala onde eu estava, eu começava a delirar. Aí que eu começava a ter uma experiência muito grande mesmo no espírito. Então, eles foram colocando esse remédio, jogando esse remédio em mim, até que chegou uma hora eu não aguentava mais. Eu falava, Senhor, eu quero morrer, eu não quero viver, tá doendo demais. E o Senhor sempre falando que eu não ia morrer. Enfim, o Lincoln entrou de novo, esse enfermeiro, e ele começou, falou, olha, hoje eu vou te desentubar. O Lincoln, hoje eu vou desentubar você. Você não vai ficar entubada e nem amarrada. Você acredita que ele mesmo começou a tirar a intubação de mim? Tirou os aparelhos, tirou os fios, tirou tudo. Tudo. Deixou eu sem nada. E agora você vai respirar comigo. E ele mandava eu respirar, eu respirava. Falou, você tá conseguindo? Aí ele colocou um negocinho só aqui assim no meu nariz, né, para mandar o oxigênio. E esse homem, a partir desse dia que ele tirou esses aparelhos de mim, ele nunca mais apareceu. E eu ficava gritando ele dentro do hospital. E os enfermeiros falavam que não tinha nenhum médico, nem enfermeiro com esse nome. Você acredita, pastora? Que não tinha. Ainda perguntaram para mim, você não era para estar desentubada? Quem tirou os aparelhos de você? Você acredita? E eu fez lembrar de Ló. Quando Deus enviou os anjos lá para retirar Ló de Sodoma e Gomorra. Ainda tem isso na terra, pastor. Só que isso é poucos que creem, que acreditam. Você sabia que às vezes nós estamos conversando com humanos, pode não ser humanos? Porque Deus, ele tem esse poder ainda de fazer isso? Ele tem, porque ele fez comigo. Pastor, falaram que eu estava louca. Eu falava, eu não tô, meu nome é Marta Martins, e falava a data do nascimento, falava o nome da minha família, eu falava onde eu morava, eu falava, eu não tô louca. Aí eu ficava, Lincoln, Lincoln, Lincoln. E eu gritava no hospital, pastor, eu gritava, chamando ele, cuida de mim, cadê você, Lincoln? E eles me diagnosticaram com paranoia pós-Covid. Isso é o que eles falam, médico. Mas eu não estava paranoia, não. Sabia tudo o que estava acontecendo. Eu ouvi eles tentando me matar. Eu ouvi eles tentando injetar remédio em mim. Eu ouvi os enfermeiros falavam para mim. Falava assim, eu tombei que dava 3 dela. Você acha que com essa injeção ela não vai morrer? Ela vai morrer. Injetavam a injeção em mim para me matar, porque eu estava com Covid. Entendeu? Essa é a experiência que eu tive no quadro clínico de situação de vírus que estava aqui na terra de Covid. E Deus, pastor, ele foi muito, muito misericordioso comigo. Muito
mesmo essa experiência que eu tive. Enfim, o Lincoln se retirou, porque a partir do momento que nós conseguimos nos manter de pé, porque Deus ele já deu a cura, agora o próximo passo é nós que damos, né? Então nós temos que nos esforçar. Eu ainda não mexi o braço e não mexi a perna, mas eu comecei a pedir a cura para o Senhor do braço e da perna. Até então, quando eles tiraram o tubo da minha boca, que eu comecei a me alimentar e beber água, eu comecei a ficar mais forte. Então eu começava a mexer o bracinho, a perna, só que não mexia o suficiente para me aguentar o meu corpo. Até que eles me levaram para uma outra sala, e nessa sala foi aonde Jesus se manifestou mais uma vez para mim. Conta para nós. Sim. O povo também quer saber. Sim, com certeza. Quando eles me passaram para sair, eu saí da UTI, que desentubaram, fiquei acho que mais uns 4, 5 dias na UTI, saí de lá ainda com febre, porque eu comecei a gritar, dar uma de louca, que eu não queria ficar lá. Enfim, eles falaram, já que ela tá gritando muito e dando trabalho, deixa ela morrer no corredor. Você acredita? Porque eu ainda tava dando febre. Não é responsabilidade nossa se você cair dura aí. Eu falei, tudo bem. Eu acordei, Deus é comigo, Lincoln cuidou de mim, ainda falava assim, Deus mandou o Lincoln para cuidar de mim, desentubar eu. Vocês acham que Deus vai matar eu agora? Não vai não. Eu quero sair daqui. Eu gritava, socorro, socorro, estão me matando. E eles ficaram com tanta raiva. Pastora, foi uma loucura dentro do hospital. Levaram eu para esse quarto, falando que eu estava com um surto de paranoia. Quando levaram eu para o quarto, eu estava ali, fiquei a primeira noite. Na segunda noite eu escutava um louvor, que era mais ou menos assim, do hino da harpa, aquele que eu cantei aqui. Caminhando eu vou para Canaã. E eu escutava aquela voz, aquelas mulheres cantando, aquelas vozes de um coral muito lindo. E eu falava assim, nossa, tanto tempo que eu não escuto esse hino, porque esse hino tá mais na voz dos patriarcas, né, do povo antigo. E eu ficava lá cantando junto com o Senhor, ficava cantando. Aí, de repente, eu surtei, queria ir pro culto. Aí comecei a gritar que eu queria que o povo levasse eu pro culto, que estava tendo à noite. Aí a enfermeira veio e falou, Marta, não tem culto aqui. Aqui é um hospital. Aqui não tem igreja aqui dentro. Se você quiser, eu te levo lá no fundo para você ver. Não tem igreja nenhuma. Aí eu falei, então eu quero que você me leva lá. Que eu quero ver se realmente não tem culto. Porque eu estou escutando o povo cantar. E eu quero ir lá congregar. Eu quero ir pro culto. Aí ela falou assim, faz assim, amanhã então eu levo você, pode ser? Falei, pode. Ela chegou de manhã, aí eu falando para todo mundo que eu queria ir. Ela me colocou na cadeira de roda, me levou pro quarto do fundo, pastor. Quando me levaram pro quarto lá no fundo, me deitaram na cama porque eu não aguentava o meu corpo. Deitei nessa cama e fiquei lá olhando pro nada. Pro nada. Ficava lá, de repente eu escutei, perto da meia-noite, um coral bem alto, um monte de pessoa cantando junto. Caminhando eu vou, e num ritmo bem bonito, pra Canaã, bem lindo mesmo, bem forte. E esse louvor começou a entrar lá dentro do meu quarto, e eu comecei a olhar assim, tudo escuro, e eu, Senhor, é o Senhor que tá aí? É os teus anjos cantores? Eu ficava assim, é os teus querubins, os teus anjos, Senhor, me cura a minha perna, Pai, põe eu para andar, minha família precisa de mim, meu filho saiu da minha barriga e eu não tive o toque ainda de mãe com ele, faz 2 meses, Jesus, que eu tô aqui, Pai, em nome de Jesus, de jejum, pastora, nem comia, o povo judiava de mim, aí, de repente, aquele vento que bateu na minha cabeça, aquele vento entrou dentro do meu quarto, e quando aquele vento entrou, pastor, ele batia na minha perna, ele batia no meu braço, e ele via para a janela, e ele voltava, de repente eu saí, dei um pulo assim, levantei,
e saí gritando que Deus tinha me curado. De repente os médicos veio tudo no quarto para ver. Você não pode fazer isso, você não pode. Senta. Eu posso sim. Jesus me curou, Jesus está aqui. Eles ficou tudo assombrado, pastora. Então, pera um pouco. Você estava parada na cama, paralisada na cama, sem mexer. Isso. E de repente, Isso. começa a andar. De repente eu levanto e já vou pro banheiro fazer minhas necessidades. Já arranquei a fralda, que eu tava de fralda. Falei pra eles que eu não aceitava. Eu falei, eu não aceito. Deus me tirou da morte. Eu tô viva. Ó, meu braço mexendo. Ó, minha perna. E eles ficaram impactados. E realmente eles falaram assim pra mim. Uma médica, o teu Deus te curou. Marta, você tá vendo aquela mulher ali naquela outra sala? Faz 6 meses que ela tá aqui sem andar. Você, mulher, chegou, não tem nem 4 dias no leito, aqui no quarto de alta, você já tá andando. Realmente Deus é na tua vida. Olha, 75% do pulmão corrompido, lesão no cérebro, sem coordenações motora, pressão alta, eclâmpsia, bronquite, asma e covid. Tudo isso em mim. Tudo isso em mim. E tô aqui para a glória e a honra do Senhor Jesus. Sabe, isso é a intimidade, né, com você Deus. sabe que às vezes eu já fui em várias igrejas, né? Em várias igrejas a gente dá glória e aleluia, Sim. glória a Deus, né? Sim. Deus. Mas já foi alguma igreja que você não pode falar glória, aleluia. Meu Deus. Se você falar isso daí, todo mundo olha para trás para ver quem que está dando glória e aleluia. Olha. Né? Mas não faz mal, eu dou glória e aleluia. Só não bato os pés. É que eu dou glória e aleluia em todos os momentos. Eu dou glória e aleluia ao Senhor Jesus Cristo. Né? Agora, essas igrejas têm que aprender um pouquinho mais da glória ao Senhor. Da Levantar as mãos experiência. da glória, aleluia ao Senhor Jesus. Todo Ele. Ele é digno de honra e de glória. Só Ele. Aleluia. É só Ele. Eu creio em nome de Jesus. É graça ao meu Deus. Esse Deus que eu sirvo foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu falo para as pessoas hoje. Eu posso estar passando por momentos como eu já passei. De divórcio, de abandono, de repúdio. Porque quando eu fiquei nessa situação, eu não tive ninguém comigo. E nem por isso eu deixei de agradar o Senhor. Nem por isso eu deixei de crer nele. Geralmente tem pessoas que passam por certas experiências na vida, no primeiro já pula do barco, né, com medo. Exatamente. Não é, pastor? Foge da missão que o Senhor deu. Se Deus ele quer cumprir um chamado na tua vida, se Deus ele quer realizar o sobrenatural na tua vida, irmãos, se prepara. Se prepara, que o caminho é estreito, que a experiência é grande, que a fornalha é quente, ativada 7 vezes, tem sepultura, mas tem vida, tem ressurreição, tem cura. Nós não podemos, no meio do caminho, desanimar. Eu vejo muitas mulheres hoje, perde casamento, perde filho, tem um problema de situação com filho em situação de droga, de rua, já quer desanimar, viu, pastor? Já para. Deus está com uma doencinha nelas, vou falar doencinha, vamos supor, uma febrinha só ali, uma gripe, já começa a reclamar do Senhor, já começa a falar que só passa prova, que só passa isso, que só passa aquilo. Irmãos, não é prova, é experiência com Deus. Nós temos que entender que cristão, se ele não tiver experiência com Deus, ele não é aprovado. Se cristão não passar pelo deserto, ele não é aprovado. Mas você é crente, agora só vive doente, só vive isso, só vive aquilo, perdeu tudo, perdeu o marido, perdeu casa. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. Quando Lázaro morreu, que Marta e Maria foi até o mensageiro, avisa Jesus, vai lá, e avisa Jesus que o amigo dele morreu. Tá doente, não tinha morrido ainda. No caminho que o mensageiro estava indo, acho que na volta, Lázaro já se encontrava, né, morto, né, dentro da sepultura, né, adormecido, sono profundo. Enfim,
E a Bíblia diz o quê? Que Lázaro era amigo de Jesus. E mesmo ele sendo amigo, você sabe o que é ser amigo? Amigo, é você compartilhar momentos, experiência, é tudo que você precisa, um ajuda o outro. Então Lázaro tinha uma intimidade muito grande com o Senhor. E Jesus chamava ele de amigo, mas nem por isso Deus poupou ele de ter a experiência da sepultura. Deus não poupou ele de passar pela enfermidade. A Bíblia fala o quê? Que ele estava em estado de podrificação. Podrificação. Hoje, se você for puxar na internet, como está um corpo com 3 dias? Estoura. Nas 24, 48 horas já estoura a barriga. Já sai tudo para fora, os gases. Imagina Lázaro, 4 dias morto. E mesmo assim ele não deixou de ter uma experiência com Deus. O problema de crente hoje, de cristão, é não ter essa intimidade com o Senhor. É achar que está com o filho nas drogas, que o marido abandonou a casa, que a esposa foi embora. Já é virar inimigo de Deus. Você imagina se Marta e Maria tivesse com raiva de Jesus? Nem manda avisar Jesus, não. Se ele realmente fosse amigo de Lázaro, ele já estava aqui. Mas não. Elas tirou a pedra da incredulidade do coração e acreditou que mesmo naquela enfermidade, Jesus estava com ela. Que mesmo naquela situação que o irmão dela se encontrava, Jesus ia providenciar algo. E foi assim na minha vida. As pessoas têm mania de achar a irmã está na prova. A irmã perdeu isso. A irmã fez aquilo. A irmã está cheia de doença. Irmãos, é a maior experiência que nós estamos tendo com Deus. E nós temos que ser o quê? Fiel. E não se importar com o que as pessoas falam. E seguir o caminho do Senhor. E nessa trajetória, pastor, aconteceu coisas grandiosas. Que quando eu voltei, que eu sarei, que Deus me colocou de pé, Deus mudou todo o cenário da minha vida. Todo o cenário. Então, daquele estado de morte, Jesus me deu vida para quê? Para uma boa missão. Uma missão maravilhosa, pastora. E hoje eu faço um trabalho missionário na cidade de Americana. Eu faço um trabalho missionário em Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré. Toda a região metropolitana, aonde Deus me mandar, até nos confins da terra. Se o Senhor quiser me mandar para outro lugar, Ele vai mandar. E hoje nós temos um trabalho aqui, com mulheres, com crianças. Sim, pastor. O que você está fazendo? Qual é a sua... E hoje Deus me levantou como coordenadora de um movimento cristão. Cristão, onde nós podemos trazer o quê? A conscientização tanto das mulheres a se amar, as crianças a se defender de pessoas más, mulheres guerreiras, ousadas, até mesmo homens. Não é trabalho só voltado para mulheres e crianças, é para homens também, porque tem homens que sofrem também na mão de mulheres. Tem mulheres narcisistas, tem homens narcisistas, tem mães narcisistas. Então nós fazemos um trabalho com toda a sociedade, com toda a população. Nós não fazemos acepções de pessoas. Se o católico precisa de ajuda, nós ajudamos. Se outra pessoa de outras religiões é do bem, precisa de ajuda, nós ajudamos. Porque do mesmo jeito que tem joio e trigo na minha, tem joio e trigo em várias outras religiões. Então nós temos que ser o quê? Humanos. E hoje eu faço um trabalho nas igrejas. Dá para ver aí? Faço um trabalho nas igrejas, com as crianças, que é o meu porte. Aqui. Daqui. E com esse livro nós levamos nas igrejas, comunidades cristãs, aonde abrem a porta para nós, condomínios, aonde eles trazem para nós a oportunidade de nós levarmos a certeza que a nossa criança ela tem que viver uma experiência. Isso, abre para eles, dá uma olhada. Esse livro ele é educativo. Esse livro pertence a Djanira, que é a escritora dele. Ela é de Santos, ela é pedagoga, ela deu aula há muitos anos para as crianças. Então ela teve muitos casos que vieram atrás dela em casos de pedofilia.
tá? Então esse livro aqui, ele ensina as crianças a se defender dos homens maus. Ensina as crianças o que é ter uma família que cuida, zela e ama. Mas ele ensina também, de uma forma simples e clara, como uma criança se defender do abuso sexual. Que hoje é muito grande, né, o índice de pedofilia no nosso Brasil. E nós, como missionários da obra de Deus, nós temos que ser a voz daquele que não pode falar. Então nós somos a voz dessas crianças, somos as vozes dessas mulheres que sofrem violência doméstica. Somos a voz de todos aqueles que é afligido por algo e não consegue falar. Então nós falamos por eles. Nós damos apoio tanto espiritual como psicológico. Lá na nossa base em Piracicaba, que está sobre cuidados do nosso diretor, que é o Fernando Favoreto, pastor também, tá? Somos um movimento cristão que trazemos para dentro de todas as igrejas, né? Não só igrejas cristãs, mas nós também levamos esse trabalho para outras instituições também que queira, né? Então quem quiser uma palestra, quem quiser conhecer o nosso trabalho, condomínios, apartamentos, professoras, né, que ministram para crianças, quiserem conhecer o nosso trabalho, estamos à disposição, porque hoje nós estamos vivendo, pastor, num tempo difícil, né? Um tempo que realmente temos que ter missionários para pregar o evangelho, mas também praticar o evangelho. Pregar é uma coisa, praticar, pôr a mão no arado é outro. O que é a mão no arado? É defender. Sim. Você é sozinha nesse trabalho ou tem mais pessoas que te ajudam? Sim, tem mais pessoas. Somos formadas em equipes, tá? Temos também bastante pessoas voluntárias. Eu tenho o meu presidente, que é o coordenador nacional, o Dinho, que é o fundador do MCCP. Temos também a equipe... MCCP. Movimento Cristão de Conscientização Política. Não é partido, é um movimento que conscientiza as pessoas ser contra, né, o aborto. Nós somos a favor da vida. Nós não aceitamos o que o mal quer fazer com a nossa terra, que o mal quer matar nossas crianças, quer acabar com a família tradicional, né, quer trazer várias outras bandeiras que não é de Cristo. Porque Cristo é a favor da vida, Cristo é a favor da família, Cristo é a favor do quê? Não mata, não rouba, não mentem. Então nós somos o quê? Defensores dos mandamentos do Senhor. Quando eu passei por um processo de divórcio, o Espírito de Deus falava algo comigo ali. E aquilo que acontecia comigo, eu não queria acreditar aquela experiência, que um dia com mais tempo eu venho falar com vocês. Eu vou só resumir. O Senhor falou, olha, está acontecendo isso. Está tendo adultério. E eu cheguei no meu cônjuge na época, eu falei assim, ó, o Espírito Santo falou que você está me traindo. Aí ele começou a falar como um ímpio, né? Como um louco. Você tá louca, não é o Espírito Santo, é demônio. Aí chama a gente de bruxa, chama a gente de crente do capeta, que é assim. Adianta que a verdade é isso que acontece nos maiores lares cristãos hoje. Mulheres que oram, que jejuam, consagram pelos seus maridos e levam nome de bruxa. De demônio. Leva. Então eu levei tudo esse nome. Uma hora com mais tempo eu venho contar essa experiência com vocês. E o Espírito Santo um dia pegou uma mulher na rua e ela falou, Deus está te dando livramento assim, a respeito do seu casamento. Deus fala que o divórcio está decretado, ele está levando embora. Enfim. Ah, mas Deus não é contra o divórcio? Sim, ele é contra o divórcio, porém ele deixou o divórcio porque ele já sabia que o coração das pessoas iriam endurecer. Então ele deixou nós decidirmos
Enfim, resumindo, aí eu tô lá, passei por uma experiência no meu casamento e tô lá chorando. Que mulher só chora, né? Chora e ora. A mulher sábia, muda, Senhor. Transforma, salva, muda, Pai, converte ele. E eu falei, o Espírito Santo, eu caçando uma foto minha de casada, o Espírito Santo falou assim, vai lá no Google Fotos que você vai achar o que eu quero que você veja. Quando eu fui lá na galeria, eu peguei as cenas mais horrorosas do mundo, que eu achei que eu não queria ver. Era o meu cônjuge em pecado com outras mulheres, né? Enfim, o que Deus tinha falado para mim lá atrás, o Espírito Santo, confirmou eu vendo, entendeu? Então, a partir dali, eu comecei a entender a voz de Deus, a voz do Senhor. Então, hoje eu sei discernir o que é a voz do Senhor e o que é a voz do mal. Então, quando você sente aquela sensação, olha, não vai ali que vai dar mal. Não é assim que a gente sente? E a gente teme e vai e quebra a cara. É a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não fala só comigo porque eu sou crente. Porque quando eu também eu ainda não era firmada em Cristo, porque nós somos o templo do Senhor, né? Nós somos criatura dele. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós temos o quê? A coherança, né? Nós somos co-herdeiro dele. Então nós carregamos a promessa. E quando ainda eu não tinha experiência com Deus, uma vez, pastor, Deus, ele falou assim para mim, não sobe essa rua. Eu tinha ali, Deus já tinha me escolhido. Não sobe essa rua. Aí eu não subi, não sobe essa também. Aí eu fui subir lá em cima no Zabane, a última rua lá na Rua Limeira, para ir para casa de uma família minha. Quando eu entrei dentro da casa dessa prima minha, a favela inteira veio para me bater. Coisas de criança, de menina, né, na época. Então ali o Espírito Santo já me guiando, né, me livrando. Então essa é a voz que tem dentro de nós e às vezes as pessoas não sabem e não conseguem ter essa percepção de experiência com Deus, né? Às vezes é que nem eu sou viúva de um outro casamento. Quando perto da meia-noite eu dormindo, o Espírito Santo me despertou e falou assim, hoje você fica viúva. E quando foi à noite, quem caiu e bateu a cabeça e morreu? O pai da minha filha, que é o pai da menina, da minha filhinha, que é o casamento que eu fiquei viúva. Então, essa voz, por exemplo, voltando lá na experiência do Covid, o que o Espírito Santo falou para mim? Você vai passar pela sombra da morte. E realmente eu passei. Que até eu falei pro meu cônjuge na época, ou é sepultura, ainda eu falei assim, ou eu vou passar um estreito bem perto da morte. E eu não tive a experiência, Deus usou profeta ainda para confirmar de lábios. E hoje, pastor, eu sei, quando chega alguém perto de mim, o Espírito Santo fala assim, ó, cuidado. Cuidado que essa pessoa não vai fazer bem para os seus trabalhos, para você. Fica prudente. Então eu já fico meio prudente. Quando o Espírito Santo fala assim, retira, eu retiro. Porque eu sei que é o próprio Deus falando comigo. E como que nós fazemos para ficar aceptível à voz do Senhor? Orar, consagrar e viver em espírito. Porque tem que andar os três juntos, né? A oração, o jejum e a consagração. Para nós estarmos o quê? Afiados à voz de Deus. Você falando, eu fico pensando, porque eu converso muito com a minha esposa, e ela fala, né? Ela falou assim várias vezes para mim, o Espírito Santo guiou ela, levou ela num lugar, o Espírito Santo, ela estava com um carro, disse, filho aqui, disse, mas não é aqui que eu vou, senhor, vai parar. E é isso mesmo. O carro forçou, virou sozinho, né? O segredo é obedecer, né? Você falando assim sobre todos os processos que você passou, muitas pessoas têm passado por muita luta, né? Tem pessoas que olham assim o diagnóstico que recebe e entra assim em pânico e em desespero, né?
Então a diferença é essa, que quando a gente tem a certeza que tem Deus na nossa vida, a gente tem uma solução, porque Ele é o médico dos médicos, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão sem chão. Que estão sem chão. Quero dizer para você que a última palavra, ela não vem dos médicos nem do advogado, mas vem do Senhor. Mesmo que o cenário seja para a morte, seja para a derrota, seja como eu, seja como todos os profetas, seja como todos os irmãos desse podcast que já veio aqui dar testemunho impactantes, e tenha fé. Não desista da promessa do Senhor. Não pare porque alguém falou que você está derrotado, que você está decretado algo que Deus não decretou, irmãos, porque Deus, ele não decreta o mal para o filho dele. Se você realmente é uma mulher, é um homem de Deus, é uma mãe, é um pai que ora, que clama, que consagra, mesmo que o cenário está para a morte, como foi falado aqui hoje de Lázaro, que as irmãs olhavam e achavam que já não tinha mais jeito, como eu estava naquele leito de hospital já decretada a minha sentença de morte, como o pastor aqui também contou o testemunho dele, falando que decretaram sobre a vida dele a morte. Deus, ele chegou com a providência. Irmãos, não perca a fé. Deus falou e nos avisou que nos últimos dias muitos se esfriariam. Muitos se esfriariam devido ao amor de muito ter se acabado. Mas que se acabe o amor de qualquer pessoa, mas não deixa acabar o amor de Cristo. Não deixa essa essência do Senhor se apagar por causa de um câncer. Porque mesmo se você fechar os olhos aqui, eu tinha convicção que se eu fechasse os meus olhos naquele hospital, eu iria abrir na glória. Eu teria ali a minha salvação, porque não tinha nada que me condenasse. Então não perca a tua fé. Em meio às tribulações, irmãos, tem pessoas que nem braço e perna têm, viu, pastor? Não tem, e mesmo assim não deixam de adorar o Senhor. E às vezes, porque algo nos aflige, nós desanimamos. Então pega casos, quando você se sentir desanimado. Olha, tanto testemunho nesse podcast, que estamos aqui hoje, gravando para vocês a experiência de ressurreição, que Deus acorda. Se Ele quiser, Ele vai acordar, irmãos. Mas se Ele não quiser também, Ele te ama tanto que Ele te quer para perto dEle. Entendeu? Ele vai nos recolher. O melhor lugar para nós estarmos é voltarmos para a nossa casa. E hoje eu ressuscitei e estou aqui por uma grande obra, porque eu sei ainda que há crianças que dependem das minhas pregações, do meu testemunho. Hoje eu faço essa obra missionária. Hoje eu vivo para Cristo, somente para Ele. Hoje a minha maior experiência que eu tenho é amar, adorar, louvar, dar glória e aleluia para o nosso Deus. Porque é assim que nós devemos fazer. Dizer que Ele é santo, 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 santo e poderoso é o Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos. Então não desanime, irmãos. Muitos padecem porque não busca refúgio na palavra. Mas se você começar a buscar o refúgio no conhecimento das Escrituras Sagradas, você vai ver como a palavra ela é viva. Ela não é apenas um livro. Ela é viva, ela é tão viva, mas tão viva, que já faz mais de 2000 anos que tenta acabar com a palavra de Deus, mas ela não morre. Aleluia. Está aqui viva para queimar no nosso coração. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Eita glória! Quero agradecer esses momentos, essas palavras. Nós também estamos aqui abertos para poder ensinar a palavra de Deus. Se você quer aprender da palavra de Deus, venha, a gente ensina. Mas a palavra que leva para o céu, sim, eu sei. Obediência, eu sei. E
posso te ensinar a ler a palavra, né? Eu posso te ensinar a buscar o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus ele te dá força para ler, para ser fiel com a palavra, ele te pode levar para o céu. Porque morrer, todos nós vamos morrer mesmo. Entendeu? Mas ele fala assim, mesmo que esteja morto, viverás. E o Senhor tem uma coisa maravilhosa para nós. A Bíblia fala assim, que nem homens viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem prometido para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam. Muita gente está buscando outras coisas, buscando em homens, buscando em mulheres, né? Mas Deus falou assim, maldito é o homem que confia no homem para salvação. O único que tem salvação, que leva para o céu, é o Senhor Jesus Cristo. É o único, não tem outro, não existe outro. Exato. Deus enviou seu Filho amado para quê? Para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. É o nome escrito lá no livro da vida, né? Convidado para entrar no céu por Jesus Cristo. Amém? Missionária Marta, a gente queria agradecer muito você ter aceitado o nosso convite e estar aqui trazendo sua experiência para o nosso podcast. E pedimos assim que você que ouviu, que serviu para você, que você possa estar compartilhando, né, esse vídeo com outras pessoas para que ajudem elas também. Né? Porque isso é uma ferramenta para poder estar um ajudando ao outro. Sim. Tá? E continua assim, missionária, esse trabalho maravilhoso que você faz, que é muito edificante. Glória a Deus. E Deus continua te abençoando. O Senhor permitiu esse processo ela passar, mas ela não desanimou. Pelo contrário, foi dar mais vida a ela e hoje ela está cada dia mais forte e falando do amor dele para todo mundo. Amém? Porque ela faz um trabalho com crianças, é um projeto. É um projeto. Isso, né? Esse projeto nós vamos em instituições, ONGs, casas, igrejas, e nós levamos o que? A conscientização e nós ensinamos a criança a se defender de pessoas más, como um abusador, entendeu? Contra a pedofilia. Nós ensinamos aonde não podem tocar, né? Nós ensinamos o que é uma família que ama a criança e o que é uma pessoa que maltrata as crianças. Você tem um contato seu para deixar? Sim, tenho. Pode falar. É 19 98459 2665. Tá, ou é tipo assim, Facebook? Sim, tem também. Quem quiser me seguir no meu Instagram é Marta _ da Óleo, e o meu Facebook é Marta da Óleo. Mas eu vou deixar nos comentários, eu vou lá comentar e vou deixar o link para vocês. Quero desde já agradecer a pastora Cícera, que é através da vida dela, né, que eu conheci vocês. Esse trabalho maravilhoso, né? Eu tenho fé em Deus, que Deus vai preparar coisas grandiosas ainda para vocês, viu, pastora? Porque vocês, eu fico admirada mesmo, de verdade, por vocês ter esse ânimo, essa espontaneidade de fazer um podcast, de estar na rede social trazendo a palavra do Senhor, trazendo ainda que Ele vive, que Ele cura. Que Deus abençoe a vocês, que essas palavras possam entrar no teu coração, que esse testemunho possa servir muito para você. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.